Olha, vamos começar então o programa de hoje com o nosso quadro, aquele quadro que já está sendo de sucesso a nível internacional, que é o Bolsonaro Disse. Vini, ontem em conversa com apoiadores, o presidente da República criticou sutilmente aqueles que ainda permanecem em isolamento social. Foi bem sutil, chamou essa galera de idiota, né, Paulo Matias? Mas antes eu queria mostrar um dado do Datafolha de ontem, que revelou aí que nós estamos no menor nível de isolamento social desde o início da pandemia. Esse levantamento ouviu 2.071 brasileiros em 146 municípios entre os dias 11 e 12 de maio. 3 a cada 10 brasileiros, Paulo Matias, adultos, estão totalmente isolados ou saem de casa somente para tarefas essenciais. Joel. Esse número é 30% menor em relação a abril do ano passado, quando chegou a 72%. Em março deste ano, a taxa era de 49%. E das pessoas que ficam em casa, apenas 2% dizem não sair de casa sob hipótese alguma, e 7% afirmam viver normalmente a sua vida sem alterações na rotina. É o caso de Adriles Jorge, desde o início da pandemia, desde o dia 1, ele não mudou. Bom que a gente trabalha junto dele aqui fechados, né? Dá uma segurança isso. Uma segurança. Paulo Matias. E aí, em conversa ontem com apoiadores, o Bolsonaro, como você disse, criticou sutilmente aquelas pessoas que insistem em ficar em casa. Vamos ver o que o presidente falou. Jael. Fique em casa. Os idiotas, alguns idiotas até hoje ficam em casa. Se o Campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome. Esse idiota tinha morrido de fome. É nóis. Com certeza. E daí ficam reclamando de tudo. Tá? Agora, quem tem salário fixo, ou tem uma gorda aposentadoria, aí pode ficar em casa a vida toda, não tem problema nenhum. E aí... Cara burro, né, Vini? Eu não acredito na burrice do presidente. Isso é o que mais me... Mas eu vou comentar já. Bom, calma, porque teve um outro momento, Paulo Matias, um tanto peculiar do presidente ontem, porque teve um dos apoiadores que parou e logo no início da conversa falou assim: presidente, estamos preocupados com a sua saúde, presidente. A gente precisa de você bem. Olha só o que o Bolsonaro respondeu. Presidente, Praxedes de Fortaleza. Os cearenses querem saber como anda a saúde do senhor. Olha, nós precisamos da saúde do senhor perfeita para aguentar esse barco. Eu tô emocionado de estar falando. Bolsonaro não é só da querência, Bolsonaro. Já falei que sou imorrível. Já falei que sou imbrochável. Também sou incomível. A Paulinha É o Zorra total. Você não tava esperando por essa, né, Paulinha? Joel. Eu tô pegando um depoimento aqui que discorda um pouco disso. Opa! Então nós temos aí, Paulo Matias, né, o mais importante, né, um presidente que é imorrível, imbrochável e incomível. Vamos lá. Show. Esse é o Bolsonaro Disse. Muito bem, esse é o nosso Amigo quadro povo. Bolsonaro Disse. Espera aí, Adriles Jorge. Deixa eu conversar primeiro seriamente com o Zé, antes da gente partir para o enfrentamento de vocês dois. Ô Zé, pensando estrategicamente na eleição de 2022, a fala do presidente Jair Bolsonaro, quando ele chama as pessoas de idiota, independente do contexto que tenha, tem gente em casa, principalmente as pessoas mais velhas, mais idosas, que tem o seu receio do vírus, né, Zé? Ele não ofende essas pessoas? Ofende. Olha, eu vou te confessar aqui uma particularidade. Eu nunca achei engraçado aquelas histórias da Dilma. Eu tinha vergonha, né? Presidente do Brasil. Eu não consigo rir dessas coisas. Porque, veja bem, a Dilma falando aquelas asneiras, aquelas besteiras, não era uma humorista, não era um personagem qualquer, era presidente do Brasil. Da mesma forma, quando um presidente da República escorrega e fala... como se estivesse, por exemplo, todo mundo diz isso, essas besteiras, essas piadas, sentado na mesa de um bar. Agora, como presidente da República, é um pouco diferente, eu não consigo achar engraçado esse tipo de coisa. Mas, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, é claro que agride, mas o presidente Jair Bolsonaro, ele decidiu retomar a campanha e ir para o segundo turno. E, como se diz na linguagem militar, né, elevar o moral da tropa. Isso ficou muito claro
nesta manifestação de domingo, quando ele fez um discurso diretamente animando os bolsonaristas a reagirem, a definir ali essa posição. O presidente, Paulo, é assim, não adianta. Eu sei que conselheiros dizem, presidente, dá uma controlada, não sei o quê, aí ele vai lá e fala. Ele é assim, ele foi eleito assim e nós temos que conviver com um presidente que é diferente, que ele não se pauta por imagens produzidas como se fosse um produto, um sabonete, um creme dental, né? Ele é assim e pronto. Não há o João Santana que possa dar jeito numa história assim. Muito bem, eu digo isso porque eu conheço muita gente que tem receio do vírus, que tem medo do vírus, principalmente as pessoas mais idosas. Eu digo, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe não sai de casa de maneira nenhuma. Eu tento falar, putz, vamos encontrar e tal, mas não, ela não sai de casa porque ela tem medo. E eu acho que a gente deve respeitar o medo das pessoas e não chamar as pessoas de idiota. Cada um sabe a sua coragem que tem para enfrentar o vírus. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas eu penso que o presidente Jair Bolsonaro, quando faz isso, ele está agredindo um potencial eleitor dele em 2022. Por que não? Essa pessoa que está em casa, que é um pouco mais idosa, não poderia votar nele. Agora, uma pessoa que recebe um adjetivo desse, que é uma idiota, enfim. Adriles, para você tudo bem chamar as pessoas de idiota. Eu acho que deveria, o presidente deveria realocar a frase, porque todos nós, não só as pessoas que estão em casa até hoje, receosas, com algum grau de histeria ou exagero, e poderiam ser levadas a ter uma percepção maior da liberdade que viver não é só sobreviver e ficar estático como uma árvore, temendo a morte. Todos nós fomos feitos de idiotas por pseudo-especialistas e pseudociência. E os números estão aí para provar. No ano passado, a gente comentou aqui esses dias, né, que o Fernando Henrique estava querendo que a economia voltasse de maneira pujante, que as pessoas voltassem a trabalhar com a média morte de 2.000 pessoas por dia, sendo que no ano passado, em abril, com a média morte de menos de 100 pessoas, todos fomos prisioneiros dentro de casa por uma medida medieval chamada isolacionismo, que ceifou a liberdade, que cortou emprego, que aumentou a miserabilidade, piorou a saúde mental das pessoas, piorou provavelmente mortes por exclusão e miséria social. Ou seja, o isolacionismo que foi feito não só no Brasil como no mundo, foi um gigantesco erro proposto pela OMS, que errou pra burro, no uso de máscaras, no negócio do vírus em superfícies, na questão de ficar em casa, independentemente de quando haver um alento de voltar aos seus respectivos trabalhos e liberdade. E a gente vê isso hoje, praticamente, com esse índice móvel de menos de 30% de isolamento, o número de mortes está caindo avassaladoramente. Então faltou a pseudociência, aos falsos especialistas dizerem: a gente não sabe muita coisa sobre esse vírus, mas encamparam certezas, oprimiram as pessoas, colocaram e reverberaram essa certeza, e as pessoas ficaram desesperadas, foram feitas de idiotas, eu fui feito de idiota, todo mundo foi feito de idiota, e todo mundo ficou em casa indeterminadamente. Sendo que a gente poderia ter feito um combate mais incisivo ao vírus, com, sei lá, isolamento de pessoas mais vulneráveis, ou distanciamento social, uso de máscaras, mas não da forma como foi feito e continua a ser predicado até hoje. E mais uma vez, os números estão aí para provar que realmente as pessoas são feitas de idiotas. Nos Estados Unidos, que é o maior país, maior pujança econômica do mundo, um grande país em termos numéricos de pessoas, né? A Flórida está totalmente aberta, os números estão caindo. O Texas está totalmente, esgarçadamente aberto, com aquelas recomendações do Anthony Fauci, ó, vai dar merda esse negócio. E não deu. E Nova York está com números horrorosos, que fez o maior isolacionismo. Ou seja, a idiotice foi disseminada por pseudo-especialistas que arrogantemente mandou todo mundo ficar indiscriminadamente, sem nenhum tipo de racionalização do isolamento, ficar em casa. E a gente ficou, e a gente foi feito de idiota mesmo. Joel, qual é a estratégia do presidente da República com uma fala dessas? Vamos lá, primeiro a fala do Adriles, a gente já desconta. Ele errou tudo 100% das vezes durante toda a pandemia. Me dá um exemplo. Por exemplo, a Suécia. Por exemplo, a Suécia. Não errei nada, cara. A Suécia morreu 10 vezes mais do que os vizinhos nórdicos. Espera, a Suécia, é simples, a Suécia, que você vendia diariamente, morreu 10 vezes mais que seus vizinhos nórdicos. A economia foi pior. Cara. A economia foi muito pior. A Inglaterra conseguiu reduzir suas mortes com lockdown. Você errou. Admita que você errou. Admita que você errou. Nada. Errou tudo. Errou tudo. E a sua
responsabilidade, contribuiu para as mortes no Brasil. Espera, por favor, impressionante. espera. Deixa eu colocar as regras aqui. Com tranquilidade para vocês dois. Cada um tem a oportunidade de falar aqui. Ninguém é cerceado. Quando um começa a falar, o outro escuta. Isso. Quando um terminar de falar, o outro vai falar. A citação você vai responder depois. Você responde. Não durante a fala dele. Então vai lá. Joel. Então tá bom. O Adrilles errou tudo, inclusive previu que já tinha imunidade de rebanho, depois voltou a pandemia de um jeito ainda pior. Eu lembro bem que os países do mundo, né, que conseguiram se fechar de forma eficaz foram os que menos morreram, inclusive os Estados americanos, a mesma coisa, é só ver os números, é só ver as tabelas, enfim. O Adrilles agora já ficou no modo full negacionismo, né, assim, só não tem um número, não tem nada para mostrar. Mas enfim, vamos voltar para o fim do ano passado. Eu lembro que a gente estava vivendo uma situação assim. Os casos estavam caindo, eu mesmo estava acreditando que tinha passado já o pior da pandemia. E eu participei de um programa de TV, um jornal de um outro canal, comentando as notícias junto daquele Átila Yamarino, o divulgador científico. Isso era fim do ano. Ele falava, gente, vocês estão achando que acabou? Vai ter uma segunda onda. Pode ser que o ano que vem seja pior do que 2020. Eu nego ele, que absurdo. 2021 pior, 2020? É claro que não vai acontecer isso. Ele é muito pessimista. Hoje em dia eu olho para trás e vejo, olha, o Átila estava certo. Morreu muito mais gente já em 2021 do que em 2020, Adrilles. Você pode rir, mas é isso. E você, infelizmente, não ajudou a salvar vidas, pelo contrário. Então, a gente está vendo uma situação em que, sim, novas ondas da pandemia podem vir. É bastante temerário. A gente vê a aglomeração agora. E voltando agora para o Bolsonaro. Gente, eu me choco toda vez como o Bolsonaro é burro, né? Quem foi a favor de fazer com que serviços que não aglomeram ou que são essenciais fechassem? Ninguém, em nenhum momento. A agricultura funcionou o tempo inteiro. Aqui em São Paulo, indústria funcionou. Construção civil não parou um dia, nem no pior do isolamento. Eu sei porque tem obra do lado de casa. Então, ninguém defende. O que ele está enfrentando é um espantalho. O que você enfrenta é um espantalho. Ninguém propôs que esses setores fechassem. Então, é pura burrice do Bolsonaro. E, por fim, Bolsonaro se disse imbrochável. Eu tenho alguém que discorda dele aqui. Eita! Michele Bolsonaro. Numa entrevista em 2018, que eu lembro bem, Michele Bolsonaro estava falando, né? Perguntaram... Não tô acreditando. E o seu marido, Michele? Meu Deus do céu. E o seu marido, Michele? Ele é enérgico daquele jeito? Olha o depoimento da Michele. Eu até gostaria que ele fosse um pouquinho assim dentro de casa, que tivesse um pouquinho mais de energia. Então, Bolsonaro, você vende essa imagem, mas a realidade Ele foi mais a gente sensível. sabe muito bem. Foi mais sensível. Primeiro, fui citado, eu acertei em rigorosamente tudo, Joel. Tudo. Você fala Osmar Terra e cloroquina. Suécia, Osmar Terra, cloroquina, imunidade de rebanho. Você errou tudo. Tudo, Adrilles. Tudo. Peraí que você falou. Posso Agora, falar, um de cada vez. Vai. Mas não pode Nunca mentir. fiz Mas não pode mentir. apologia à cloroquina. Sempre falei sim. Kit Covid. Eu e qualquer estudioso de imunidade, de epidemiologia fala que existe imunidade de rebanho em toda a história da epidemiologia. Estuda, cara. Toda epidemia tem um começo, meio e fim. Ano passado, ao contrário do que você disse, os números estavam caindo, ninguém estava isolado, ou seja, os números estavam caindo exatamente pela perspectiva da imunidade de rebanho. Chegaram novas cepas. O problema desse vírus é que novas cepas podem surgir, inclusive ser imunes à própria vacinação. O Átila acertou, os números Adrilles, que você errou. o Átila falou que morrer 3 milhões de pessoas, os números que você fala são todos equivocados. A Suécia não está nem entre os 20 maiores países com o maior número de mortes. A Inglaterra, a França, a Espanha, a Itália, inúmeros outros Qual países foi a que se estratégia isolaram. inicial da Deixa eu Inglaterra? falar, por favor. Qual foi a estratégia inicial da Inglaterra? Inúmeros países que se isolaram de maneira radical estão muito piores que a Suécia. Agora, o vírus tem uma dinâmica distinta e diferente em cada local. A gente não tem noção exata de como ele se manifesta. Na Flórida, no Texas, por exemplo, que tá todo mundo aberto, ele não se manifesta. Então a gente precisa de um pouco mais de humildade, coisa que te falta, Joel, para reconhecer que a gente não sabe exatamente o que fazer. Agora, em não se sabendo exatamente o que se fazer, o que foi feito? E essa é a minha crítica. Fica todo mundo em casa indefinidamente. Okay. Aí pessoas burguesas e ricas como você, que podem ficar em casa, criticam quem não pode ficar e sai para trabalhar. Fiz isso, E você tá mentindo de em novo. nome de uma Por que você falsa mente certeza, tanto, Adrilles? de uma falta premissa de um estudo científico mais elaborado, as pessoas ficaram em casa e perderam Adrilles. renda e perderam a vida. Por que Ok. você mente Joel, pra tanto, fechar, Adrilles? vai. Nunca critiquei que não pode ficar em casa. Por que você inventa mentiras assim, com tanta leveza? A Por sua fim, empregada não pode e ficar em segundo casa ponto, porque ela foi trabalhar
trabalhar na sua, inclusive, né? Inclusive pode e eu pago o transporte pessoal quando vem alguém na minha casa com algum serviço na minha casa. Quando ela sai, todo mundo tá em situação de risco. Eu também saio, eu tô aqui. A vida não é ficar igual uma árvore dentro de casa, nem eu não tô, Adriles. A gente tem que ir trabalhar. Infelizmente, de mortalidade desse você é um mentiroso. Você é um mentiroso, Adriles, que me acusou de uma coisa falsa. Você me disse que eu acusei alguém de ter saído de casa. Jamais. Ué, você errou. Pra mim, você falou que tinha imunidade de rebanho. Não. Você falou de imunidade de rebanho. Pra quem pode. Mas existe imunidade de rebanho, sua anta. Pelo amor de Deus. Você tá mentindo de novo, Adriles. Isso é mentiroso. Acabou. Eu não vou deixar vocês ficarem aqui com esse nível ridículo que vocês estão promovendo hoje. Vão pro inferno os dois. Vamos tirar o assunto. Olha, o Adriles me acusou falsamente. Parou. Eu vou deixar fechado o microfone de vocês, acabou. Que é isso, meu? Vocês estão achando que isso aqui é o quê?